Oi, minhas princesas e meus princesos, tudo bem com vocês? Já começo o vídeo respondendo uma pergunta que muitas pessoas têm me feito. Sim, gente, eu tô melhor. Quero dizer pra vocês que, assim, ultimamente os meus dias bons têm sido mais frequentes do que os meus dias ruins, o que é algo muito bom. Ainda tô evitando um pouquinho ler os comentários de vocês aqui embaixo, mas o Luiz me passa todos os comentários que são feitos de uma maneira positiva, então eu agradeço de coração todo o carinho de vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei na minha vida, que eu acho que algumas pessoas talvez estejam passando por uma situação parecida e talvez tenham medo de tomar essa atitude, assim como eu tinha antes, que pode parecer algo simples, mas assim, dá um medinho, né, Brasil? É claro! Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Bom, as pessoas que já têm acompanhado o canal sabem, porque eu tenho comentado com vocês, que eu tô passando por um processo aí onde foi desencadeada uma depressão e uma ansiedade. A parte relacionada à medicação, médico, exame, tudo isso eu tô fazendo. E a parte terapêutica eu também tô fazendo, tá? Tô com a minha terapeuta, Cristina, que é muito maravilhosa. Se você for de São Paulo, vale muito a pena se consultar com ela. Ela tá dando desconto pros meus seguidores, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Que demais! E uma das coisas que a gente trata em terapia é principalmente essa parte de descobrir o que desencadeia a ansiedade, quais são os gatilhos e tratá-los de uma maneira adequada. E os meus gatilhos tinham muito a ver principalmente com a minha vida profissional. Pra quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia e eu atuei alguns anos na área. E foi uma época que eu gostei bastante, tá? Eu gostava da minha rotina como fisioterapeuta, gostava de atender pacientes. Porém, eu digo que assim, foi uma fase ótima, mas eu não me identifico mais com ela. Não sei se vocês já passaram por isso, de ter uma fase profissional que assim, vocês curtiram muito, mas que hoje, quando vocês olham, vocês falam assim: não, eu não me imagino mais fazendo isso. É exatamente o que eu tô passando. Ué. E aí vocês podem estar pensando: Mari, mas por que você tá falando isso? Porque afinal de contas a gente já sabe que você saiu da fisioterapia e que você trabalha aqui com o YouTube e com o blog. Então, gente, a questão é que assim, eu sei que as pessoas às vezes têm uma visão desse trabalho de blog, de YouTube, que vem tudo muito fácil, muito simples. Não sei se todo mundo tinha essa visão, mas eu tive por alguns anos antes de começar a trabalhar com isso. E aí quando você começa a trabalhar mesmo nisso, você vê que não é assim que a banda toca, entendeu? Não. E assim, gente, eu comecei o meu blog há muito tempo atrás, numa época que as pessoas não ganhavam dinheiro com isso. E depois, quando eu voltei a trabalhar com blog, com canal no YouTube, que foi lá pra 2014, já haviam algumas pessoas que ganhavam dinheiro com isso, que viviam disso. Mas na época eu voltei pra ser um hobby mesmo, sabe? Eu levava como um trabalho assim, de postar com frequência, tudo certinho, bonitinho, mas eu ainda era um hobby. Eu ainda trabalhava em 2 clínicas de fisioterapia na época, então eu fazia o blog e o canal no meu tempo livre. E o que sempre me agradou muito nessa parte do blog foi eu conseguir colocar pra fora o meu lado criativo, sabe? Porque eu tenho muitas ideias e eu gosto de planejar roteiro, gosto de planejar meus vídeos, fazer textos, fazer o livro, né, que eu vou lançar agora esse ano. Então a parte criativa do blog e do YouTube sempre me agradou muito, até que chegou o momento que eu consegui viver só disso, porque o blog e o YouTube estavam me pagando mais do que o meu trabalho como fisioterapeuta. E assim, da parte de amar o que eu faço, eu não tenho do que reclamar, eu amo muito mesmo. Só que um dos meus problemas, uma das minhas crises profissionais, uma das coisas que estava me deixando bem angustiada, sabe? Essa é a palavra. É o futuro dessa profissão e o meu futuro como profissional, sabe? Porque como eu falei pra vocês, a parte criativa sempre foi muito tranquila pra mim. Só que essa parte de empresária, de empreendedora, sempre foi um pouco complicada. Porque eu não tenho esse background, sabe? Não é minha área de formação. Então eu fui meio que aprendendo tudo sozinha. Então as empresas exigiam nota fiscal, eu ia lá e descobria como fazer nota fiscal. Precisei de CNPJ, fui correr atrás pra fazer um CNPJ. E eu percebo que hoje tem muitas coisas que eu tenho vontade de fazer, que eu tenho ideia, só que eu não consigo executar, sabe? E eu percebo que eu não consigo executar porque me faltam recursos, como é que eu posso dizer? Recursos mentais? Não sei se essa é a palavra. Não sei. Enfim, me falta conhecimento técnico de algumas coisas que eu não tenho. E eu tenho feito bastante curso. Aliás, curso é um negócio que eu faço muito. Eu estudo muito porque eu acredito muito que é o estudo que faz com que a gente progrida, com que a gente melhore, sabe? E eu já fiz muito curso de empreendedorismo, já fiz curso de marketing digital, um monte de coisa. Só que eu ainda sinto que me falta uma certa base, sabe? E outra coisa que me incomodava também é porque assim, gente, é que vocês estão do outro lado. Mas
Mas quem tá aqui do lado das blogueiras e tudo, a gente sabe que não tá tão fácil assim viver fazendo isso, porque o país ele tem passado por muitas mudanças, né? Todo mundo tá passando por isso, inclusive na nossa área. E eu tenho muitas conversas com as minhas amigas blogueiras e a maioria das minhas amigas já tem uma faculdade, já tem uma formação ou estão correndo atrás disso, sabe? E aí muitas delas sempre falavam pra mim: ai, Mari, que bom que pra você, se não der certo esse mundo de blog, de YouTube, você tem pra onde correr, né? Porque você é fisioterapeuta. E eu balançava a cabeça, assim, mas no meu íntimo, assim, no fundo, eu pensava: cara, eu não tenho pra onde correr não, porque se não der certo o blog e o YouTube, eu não sei o que fazer. Porque é muito realidade, gente. Hoje, se o blog e o YouTube não tivessem me pagando mais nada, se eu precisasse fazer outra coisa pra viver, eu não saberia pra onde correr, porque fisioterapeuta eu não me sinto mais. É uma fase da minha vida que foi boa, passou, mas não quero mais voltar, sabe? E eu tô numa fase que é assim, gente, eu e o Luiz, a gente quer casar, a gente quer ter filhos, e quando eu tiver filhos eu já quero ter uma certa estabilidade, sabe? E aí eu comecei a entrar numa crise de pensar assim: cara, eu tenho 28 anos, eu já devia estar num outro estágio profissional, sabe? Porque eu já fiz faculdade, eu já fiz um monte de curso, e eu não estou, porque eu sinto que a minha carreira profissional ficou um pouco bagunçada, sabe? Eu sou uma fisioterapeuta que tem formação em pilates, porque era o que eu trabalhava antes, só que daí, como eu fui pra essa área de blog, de YouTube, eu comecei a fazer um monte de curso direcionado pra essa área que não tem nada a ver com a minha formação de fisioterapeuta. E eu sinto que assim, se eu precisasse procurar emprego hoje, até como fisioterapeuta eu acho que ia ser difícil, sabe? Porque eu vejo pelos meus colegas, pelos meus amigos que ainda trabalham com fisioterapia, que não tá fácil pra eles. E eles se atualizam toda hora, tem um monte de curso e assim, não é meu caso, sabe? Imagina pra mim, então, pra voltar pra essa área. E as contas vencendo, os boletos vindo, e aí começou a virar um bolo, assim, a minha vida profissional, que eu olhava pra cara do Luiz e eu falava: eu não sei o que fazer. Eu amo isso que eu faço? Amo. Só que a gente precisa viver, a gente precisa pagar as contas. E eu preciso sentir que eu tenho um futuro, sabe? Tanto nessa profissão quanto em qualquer outra profissão. Tipo, eu tenho que sentir que eu tenho pra onde correr. E aí começou a surgir a ideia de fazer uma segunda faculdade. Uma das minhas opções lá atrás, quando eu tinha 17 anos, que eu fui prestar vestibular, uma das minhas opções era administração, porque eu já tinha essa visão de ter o meu próprio negócio, de empreender, e a administração de empresas é exatamente pra te ajudar nisso, sabe? É mesmo, é? Aí, na época, acabei não fazendo administração, acabei indo pra fisioterapia, mas hoje era um negócio que eu ficava toda hora falando pro Luiz: putz, eu devia ter feito administração, eu devia ter feito outra faculdade. Só que o passado não volta, né, gente? Passou, já foi, agora é bola pra frente. E assim, gente, quem é fisioterapeuta pode comentar comigo o que vocês acham, mas eu achei a faculdade de fisioterapia muito difícil. Na época foi super complicado pra mim, o meu último ano de fisioterapia eu tava louca, não dormia direito, por causa de TCC, estágio, trabalho. Então quando eu terminei a faculdade eu falei: eu nunca mais piso numa faculdade na minha vida, porque foi muito difícil, tô fora, agora eu só vou fazer curso. E aí de repente eu me peguei nessa crise de: cara, eu quero fazer outra faculdade, quero fazer uma segunda graduação. Mas, pô, eu já tô com 28 anos, tenho uma casa pra cuidar, tenho que pagar a conta e ainda vou arrumar mais uma conta, mais um boleto. E pra vocês terem uma noção de quanto tempo eu tô pra tomar essa decisão, gente, eu estou pensando em fazer uma segunda faculdade desde o ano passado. E eu não tinha tomado a atitude ainda por medo. Medo de: será que eu não tô muito velha pra começar uma faculdade? Não que eu esteja velha, tá, gente? Mas, tipo assim, as pessoas entram na faculdade normalmente com 18, 19 anos. Eu estou com 28. Digamos que a maioria dos meus coleguinhas são 10 anos mais novos que eu. Então eu tinha o medo da idade, o medo de: será que eu vou dar conta de estudar pra fazer uma segunda faculdade? Porque agora eu já tenho um trabalho, eu tenho uma casa pra cuidar. Claro que eu e o Luiz dividimos as tarefas, mas assim, quem já mora sozinho, já é casado, sabe como é que é essa rotina, sabe? Fora a parte dos boletos e tudo. Então tudo isso me dava muito medo. Só que chegou uma hora que o medo do meu futuro profissional tava maior do que o medo de entrar numa segunda faculdade. E aí foi a hora que eu falei pro Luiz: Luiz, não dá, eu vou estudar de novo, sim, eu vou fazer uma segunda graduação, sim, e vou torcer pra tudo dar certo. Então eu me matriculei pra começar agora, nesse segundo semestre, a faculdade de administração. E eu queria compartilhar com vocês, gente, um site que eu descobri, porque quando eu pensei em fazer a faculdade, uma das nossas preocupações era em relação aos boletos, porque eu pensei: cara, eu não faço a menor ideia de quanto tá custando uma faculdade, e a gente não tem condição de pagar muito numa mensalidade, então a gente precisa achar uma faculdade barata. E aí o Luiz, ele escreveu bem assim no Google:
como fazer faculdade pagando pouco. E aí ele achou um site chamado Quero Bolsa. O Quero Bolsa é um site muito maravilhoso, onde você simplesmente digita a faculdade que você quer fazer, qual a cidade que você mora, e ele vai te dar diversas opções de bolsas nessas faculdades. E foi assim que eu consegui uma bolsa de 70% para estudar numa universidade renomada, boa, conhecida. E posso dizer para vocês com muita segurança de que, assim, se não fosse o Quero Bolsa, eu provavelmente estaria passando muito perrengue para conseguir pagar a faculdade, porque os preços que eu vi de faculdade eram um negócio assim muito fora da minha realidade. E quando eu entrei no Quero Bolsa, que eu vi a quantidade de desconto que eles davam em várias universidades, eu consegui ter mais tranquilidade para escolher realmente uma universidade que eu queria, baseado no corpo docente, na qualidade da faculdade e não simplesmente baseado pelo preço, sabe? Então, seja para você fazer primeira graduação, segunda graduação, como é o meu caso, pós-graduação, cursos, tudo isso tem no Quero Bolsa e você consegue as bolsas com muita facilidade. Nem taxa de vestibular eu paguei, pra vocês terem uma noção. Porque quando você escolhe a bolsa que você quer lá no Quero Bolsa, você simplesmente paga uma pré-matrícula, ele já te dá um código de desconto que dá 100% de desconto na taxa do vestibular. Então eu paguei a pré-matrícula, peguei esse desconto, me inscrevi no vestibular, fiz o vestibular, no dia seguinte eu fiz a matrícula e pronto. Em 3 dias eu descolei minha bolsa, fiz o vestibular e fiz a matrícula na universidade. Foi tudo muito rápido. E eu queria compartilhar essa dica com vocês, porque talvez tenha alguém que esteja passando pela mesma situação, que queira dar um upgrade aí na sua vida profissional e tudo, e tem esse medo do dinheiro. Pelo menos o medo do dinheiro, eu já vou te ajudar dando essa dica do Quero Bolsa. Inclusive, o link tá aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Quanto ao medo de como é que vai ser a rotina de estudos e tudo, isso daí eu só vou descobrir a partir do segundo semestre, né, gente? Que é quando eu vou começar a estudar. Mas eu tô animada, tô otimista com essa minha nova fase. Vocês não têm noção do alívio que me deu quando eu fiz a matrícula da faculdade. Eu olhava pra cara do Luiz Carlos e falava assim, amor, eu consigo respirar agora. Porque antes parecia que eu via o meu futuro muito bagunçado, sabe? Que eu sentia que eu não tinha pra onde correr caso a minha vida com blog e YouTube desse errado. E fazendo a faculdade eu já tenho uma segurança que, assim, se nada der certo, eu consigo pelo menos procurar um emprego nessa área, eu consigo ter um currículo mais coeso, sabe? A bateria da câmera acabou, mas só pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu quero saber se vocês estão gostando desses vídeos de bate-papo, de vida real. Quero saber se tá ajudando vocês, porque eu acho que, assim, se tem uma coisa que eu estou aprendendo com tudo isso que eu tô passando, é que as crises, elas levam a gente pra frente, sabe? As crises não servem simplesmente pra deixar a gente mal. Elas servem pra gente dar aquele start, aquele estalo na nossa vida, pra mudar algumas coisas que a gente não concorda, não gosta, e, sabe? Mudar o rumo da vida mesmo, sabe? E eu espero que essa dica também tenha ajudado alguém. Não esqueçam que o link tá aqui embaixo, tá? Tanto da psicóloga quanto do Quero Bolsa. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque ele me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!